tudo bem? Então, hoje eu resolvi compartilhar um pouquinho sobre a questão do propósito de vida. O que é o propósito de vida? Quais são os fatores que influenciam e nos impactam em compreender e entender o que é o nosso propósito de vida? De uma forma muito informal, eu vou conversar um pouquinho, porque eu acredito que a gente, a gente consegue explicar isso de uma forma muito clara e muito simples, que não tange ao racional, ao lógico, a comprovações e tudo mais. Então, ao passar do tempo, né, conforme foi o meu trajeto que me trouxe até aqui hoje, o dia de hoje, quem sou hoje e como estou hoje, com esse percurso eu consegui compreender muita coisa. E uma das coisas principais foi que eu consegui perceber que, na verdade, o nosso propósito de vida ele está totalmente conectado com a nossa essência, com quem nós somos, com o que nós fazemos muito bem feitos, aquilo que são os nossos talentos, as nossas habilidades e como que a gente consegue utilizar isso para o mundo, como algo que conecta a gente com intenção de compartilhar e de somar, multiplicar com indivíduos, com a nossa família, enfim. Então, partindo do princípio de que propósito de vida ele tange a nós mesmos, a nossa conexão conosco e o despertar, o nosso despertar e uma missão para com o mundo, a gente consegue compreender que o propósito de vida é muito simples. Porém, para que eu entenda qual é o meu propósito com o mundo, que engloba o meu propósito de vida, eu preciso reconhecer quem eu sou na minha essência. Reconhecer quem eu sou de forma genuína, sem máscaras, sem pessoas ditando aquilo que eu sou, me definindo por mim. Então, acontece muito a questão de que, em uma outra aula, eu falei sobre a essência, acontece bastante que a gente vai criando camadas na nossa vida, na nossa personalidade, no nosso dia a dia, camadas que não são aquilo que nós somos realmente. Camadas que a gente entrega para as pessoas para que a gente possa ser aceito em algum lugar. Camadas que a gente começa a criar baseado na nossa vivência familiar, na nossa cultura, naquilo que os adultos disseram que nós somos ou que nós podemos ou não fazer. Das diretrizes que tangem a sociedade como um todo. Então, essas camadas vão criando películas, vão criando densidade que faz com que a gente se distancie de nós mesmos e isso prejudique o nosso propósito de vida. Quanto mais nós nos distanciamos de nós mesmos, mais nós nos afastamos do nosso propósito de vida. Mais nós nos distanciamos daquilo que é a nossa transformação, o nosso despertar e aquilo que eu reconheço como essência verdadeira, posso ser útil para o mundo. Então, existe todo um compilado de informação, de situações, de sentimentos, de percepções que nos impedem que a gente vá além. Então, uma coisa que eu sempre achava que propósito de vida fosse algo de uma magnitude imensa, que a gente precisava ou que a gente faria algo transformador, que eu sempre achei que propósito de vida fosse assim, eu vou seguir o meu propósito, beleza, eu vou desenvolver uma técnica, eu vou desenvolver uma ferramenta, vou ser super conhecido no mundo e esse é o meu propósito, é fazer algo grandioso. Quando as pessoas falavam, né, que o propósito de vida é muito simples, o propósito de vida, e para mim isso não fazia sentido, porque era diferente daquilo que até então eu imaginava ser o propósito de vida. Então não fazia sentido, não, mas não pode ser simples, porque eu tenho que criar, eu tenho que desenvolver, eu tenho que fazer algo muito grandioso. Como que pode ser simples isso? Até que eu comecei a entender que, na verdade, o propósito de vida da gente está em nós mesmos. E o nosso propósito de vida, ele tange muito a nós reconhecermos quem nós somos, mas nós também ajudarmos o outro. Então, é uma sinergia. O princípio, né, da sinergia fala que duas pessoas, dois indivíduos, a cooperação, as forças, elas não se somam, as forças, elas se multiplicam. Então,
compreender isso faz com que também a gente consiga compreender o porquê que o nosso propósito de vida ele é coletivo e não individual. Mas para que eu consiga trabalhar no coletivo, para que isso seja claro para mim, eu preciso trabalhar o meu individual primeiro. Eu preciso me curar das minhas dores, dos meus processos internos, para que então o meu propósito de vida ele ocorra na parte coletiva. Por que eu preciso me curar primeiro? Por que eu não posso direto já ajudar outras pessoas? Porque, primeiro, quando nós ajudamos outras pessoas e não olhamos a gente está fugindo. A gente está fugindo em se reconhecer, a gente está fugindo de se perceber, a gente está fugindo de se compreender como um todo e, principalmente, compreender o que eu falho, o que eu sou muito bom, qual é a minha luz, qual é a minha sombra. Então, existe todo esse processo que faz com que parece na verdade, o propósito ele seria muito simples. Atingir o nosso propósito ele seria muito simples. Se não fosse todos esse monte de coisa que a gente vai colocando na gente mesmo, né? Tentando acreditar que a gente é assim, a gente é assado, sendo que na verdade nós não somos, e não reconhecendo as nossas falhas, não reconhecendo a nossa verdade. E aí acaba sendo um montante de coisas. Mas o que eu quero falar para vocês é que a partir da gente se reconhecer como essência, entender a nossa verdade, a gente consegue sim chegar no nosso propósito. O nosso propósito de vida ele é muito mais simples do que parece. E ele é muito simples, mas ele é simples quando eu sei o que eu sou. Quando eu não sei o que eu sou, o meu propósito de vida ele fica muito difícil. Porque eu, na verdade, não estou me conectando com o meu propósito, estou me conectando com o propósito de outras pessoas. Porque não é a minha verdade. Ou talvez com um propósito que nem existe. Porque aquilo ali não é minha verdade, aquilo não é quem eu sou, como é que eu vou estar me conectando com algo que não é incompatível? Então, a gente entender isso faz com que as coisas comecem a se tornar mais claras, mais fáceis, e o processo de ascensão, o processo de despertar, o processo de transformação, ele, de certa forma, a gente fala que ele é um pouco doloroso, porque a gente começa a perceber coisas, e o ser doloroso não significa que machuca, que dói. Na verdade, ele é doloroso porque ele fere com o nosso ego, ele fere tudo aquilo que a gente acreditou ser verdade e não é. Mas ele é necessário. E não significa que existe um ponto final. Ah, beleza, cheguei no meu propósito, deu. A chegada até o final do propósito dele demora muito tempo. E às vezes a gente até não consegue fazer isso nessa vida. Então, eu trabalho com uma ferramenta que é a leitura do plano de alma, e a leitura do plano de alma ela tende a perceber 6 pontos que nós temos dentro do nosso campo energético a partir do nosso nome completo. E esses pontos são pontos de desafios e objetivos e talentos. Isso tudo que nós temos e muitas vezes estão mascarados, ou muitas vezes que nós temos e não percebemos como sendo um talento, ou como sendo um desafio, ou como sendo um objetivo. E isso tudo engloba esses 6 pontos, né? Porque são por cada ponto, ou seja, um objetivo, existe o objetivo espiritual e o objetivo mundano. O talento espiritual e o talento mundano. Então, existem esses 6, e através desses 6 pontos, essas 6 energias, a gente consegue chegar no destino da alma. O destino da alma é para onde a nossa alma deseja voltar em essência, para onde ela deseja retornar. Às vezes, olhando o destino da alma, parece uma coisa tão simples, né? Que a gente fala que é basicamente o nosso propósito de vida maior. Parece tão simples. Ah, vou fazer isso. Só que existem todos os outros 6 pontos que eu preciso trabalhar. Que às vezes esses 6 pontos são os mais difíceis de trabalhar. Para que eu atinja o meu propósito de vida. Então, parece às vezes fácil perceber que a propósito de vida é simples. É eu chegar lá para fazer tal coisa, ou é me reconhecer como sendo grandioso e a partir disso ajudar o fulano a ser melhor. Parece simples, só que por trás disso a gente tem tanta coisa que a gente precisa limpar. É uma limpeza tão profunda, tão dentro de um âmago muito forte que às vezes a gente não consegue. Então, entender isso, compreender esse processo, escolher, mudar,
é o que possibilita que as coisas fluam, que possibilita que o propósito ele desperte de uma forma sutil, de uma forma acolhedora, de uma forma amorosa, para que então tu não precisa padecer, para que tu não precise sofrer, lutar e chegar quase no fim da vida para entender que esse corpo é algo que vai acabar e na verdade a nossa alma ela é imortal. Então ela tem a possibilidade dela voltar, ela vir de novo, ela vir quantas vezes for preciso e começar tudo de novo. Então, o propósito da vida ele é simples, ele é fácil. Eu trabalho com uma metodologia que une as 4 perguntas do Ikigai, que trabalha os pontos de profissão, missão, vocação e paixão. Esses 4 pontos existem nesses 4 pontos existem 4 perguntas que nós fazemos para reconhecer o nosso propósito de vida. E baseado nisso, a gente conecta a essência, a consciência e a espiritualidade para que a gente possa compreender isso de forma muito maior. E a partir disso, a gente consegue realmente responder essas perguntas verdadeiramente. Porque se eu não compreendo a minha essência e eu não tenho consciência do que eu sou, junto com a minha espiritualidade, eu não entendo que nós somos seres espirituais, eu não consigo responder essas perguntas de forma verdadeira. Então, as respostas elas vão ser pautadas naquilo que eu acredito ser, e não o que é. Então, existem ferramentas, existem possibilidades, existem estudos para que a gente possa, sim, evoluir. Compreender que nós somos mais do que osso, mais do que pele, mais do que carne. Nós somos o nosso mental. Nós somos aquilo que a gente emana, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vibra. E a nossa grandiosidade, ela está aqui dentro. O nosso propósito de vida está conectado com a nossa essência real, com a luz que irradia, com a representação, com a imagem e semelhança do Criador. Então, nós somos apenas um fractal da alma, nós somos uma mínima parcela do Criador. E nós já somos poderosos. Então, entender isso faz com que a gente se conecte muito mais rápido e muito mais fácil com o nosso propósito. Bom, então, eu acho que era isso, não vou me estender muito. Eu espero ter sido contribuição e eu espero também ter podido fazer sentido na vida de vocês e tocar no coração de vocês como é o que eu busco, né? Eu busco isso, eu busco acolher, eu busco mostrar para as pessoas darem a oportunidade de virar a chave das suas vidas. Então é isso. Gratidão por me ouvir até aqui, gratidão por compartilhar comigo até aqui. Um beijo.